Olá, bom dia. Começa agora o Primeira Discussão, 8h37. Estamos um pouquinho atrasados, mas já damos início agora ao jornal com os projetos que foram votados ontem. Na verdade, dois projetos muito importantes para o orçamento do Estado, não é mesmo, Thiago? Bom dia, Maritê. Bom dia a todos nessa quinta-feira, dia 21 de novembro. Tá acabando a semana, né? Também tá acabando o mês de novembro, passou voando. Já estamos quase chegando dezembro também, caminhando aí para as festas de fim de ano. Mas, Verdade. Como você falou, Maritê, ontem tivemos dois projetos bastante importantes do Poder Executivo, né? Um que foi o Plano Plurianual e outro que foi o Orçamento. Isso mesmo, Thiago. Eu já inicio com o PPA, que foi o projeto de número que é o projeto, na verdade, de número 264, de autoria do Poder Executivo. O que seria o PPA, como a gente explicou ontem, bem detalhado? Eles são diretrizes, metas do governo para os próximos 4 anos. Então, como a gente frisou bastante aqui ontem, são metas para o crescimento do Estado e não meta de governo, né, Thiago? Tem até algumas diretrizes destacadas no projeto, eu vou citá-los novamente, que é com relação aos princípios norteadores, que são mobilização e participação social, vida digna e próspera, governo presente, transparente e responsável. Pode dar Tem a continuidade. integridade, né, a segurança jurídica e a legalidade também como princípios norteadores, a promoção da cidadania e da justiça social, a sustentabilidade, a criatividade e a inovação. E também tem diretrizes com resultados diretos, né, que já são divididos em categorias como saúde, educação, segurança pública, com vários itens descritos, né, que você pode olhar lá no site da Assembleia Legislativa, o www.al.ms.gov.br. Lembrando que eu não falei do ano, né, Thiago? O PPA é 2020 a 2023. São 4 anos, né? 20, 21, 22 e 23. Isso aí. E o 23, até você falou um negócio que é bastante importante de a gente destacar mais uma vez, Marta, é um plano de Estado e não de governo. Tanto que 2023 já é um outro governo e o plano continua sendo executado, né? Isso que é importante. Isso que é importante. O PPA, ele serve de base para a LOA. Sempre que a LOA for elaborada, ela tem que respeitar o PPA. As diretrizes, exatamente. Mas o PPA não ingessa governo nenhum, eles são diretrizes. Acho que é um ponto importante também. Exatamente. O próximo é justamente a lei, né? orçamentária anual. Porque a LOA é o projeto de lei de número 265, também encaminhado pelo Poder Executivo. Ontem foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares em primeira discussão, Maritê. Foram 63 emendas apresentadas até o dia, se não me engano, dia 27 de outubro, que foi o último prazo para que os parlamentares pudessem apresentar sugestões, né, ao texto da lei orçamentária anual. Foram recusadas 4 emendas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças e Orçamento, porque quando se fala de orçamento, a Comissão de Finanças e Orçamento também entra na primeira discussão junto com a CCJR. Então, foram recusadas as emendas 8, 16, 17 e 18. E as demais emendas são mais emendas também de redação, não mexendo muito assim, no dinheiro do que o governo quer gastar. Agora vamos falar do dinheiro. Programas. É verdade. A arrecadação prevista, Maritê, é de 15 bilhões, 800 milhões e 400 mil reais. Desse dinheiro, são 11,9 bilhões do orçamento total, do orçamento fiscal e 3,8 bilhões destinados para a Seguridade Social. Isso mesmo, Thiago. E tem também a fatia para os poderes, né? O Poder Legislativo, que inclui a Assembleia e também o Tribunal de Contas do Estado, serão destinados 612.333.000 reais. O Poder Judiciário, Maritê, assim, depois do Poder Executivo, fica com a maior fatia, com 1,140 bilhões de reais, aproximadamente. E o próximo é o Ministério Público do Estado, que fica com quase 500 milhões. E o Poder Executivo, com a grande fatia, né, até por gerir programas como o MS Prévia e tudo mais, o Executivo fica com 13.549 milhões de reais. E tem também a questão da reserva, né, Thiago, que ontem você destacou, né? Nesse valor, o Poder Executivo tem uma reserva. 120 milhões de reais do Poder Executivo, que ele, assim, não deu um uso já certo, mas assim, que poderia, em alguma situação, né, uma catástrofe, né, algum gasto emergencial, que esse dinheiro vai poder ser utilizado pelo governo.
Então é isso, a gente fecha a pauta de ontem, foram esses 2 projetos muito importantes, aprovados em primeira discussão. Então a gente, nos próximos programas, a gente volta a falar deles, porque tem a segunda discussão também. Bom, hoje a gente abre a ordem do dia com 8 projetos previstos. Eu já inicio com o projeto de lei de número 93, de autoria do deputado Antônio Vaz. Esse projeto entra em redação final com relação à isenção do ICMS de água e luz, água, luz e telefone para as igrejas, templos religiosos. De qualquer prática, né, Exatamente. Marité? O segundo item, Marité, é um veto parcial encaminhado pelo governador, um veto ao projeto de lei 162, também de autoria do deputado Antônio Vaz, matéria que vai ser discutida e votada em discussão única. A lei, ela instituiu no calendário oficial de eventos do Estado o Dia da Juventude Evangélica. O dia foi instituído. O que foi vetado? Tinha um trecho da lei proposta pelo deputado Antônio Vaz que sugeria aos shows e premiações a serem feitas pelos municípios. O que o governo alegou? Olha, tem um dispositivo na Constituição Federal que veda, e é bem claro nisso, que o poder público promova, ou seja, vinculado por meio de lei, a promover shows de qualquer prática, investimentos em eventos assim, nesse sentido, religiosos. Até tem o trecho da lei até que eu peguei, Marité, é o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece que veda expressamente à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Então, o Executivo não vê o interesse público nessa lei, né? É um investimento que ele acha que ele não pode fazer, não pode criar um vínculo com a prática religiosa, independente de qual ela seja. Então, fica vetado só esse trechinho. O dia foi instituído já. Então tá, e o próximo projeto, Tiago, também é de autoria do deputado Antônio Vaz, entra em votação o projeto de lei de número 201 em primeira discussão, que institui no Estado a Semana de Prevenção e Combate à Violência Autoprovocada. O governo poderá realizar campanhas durante a semana, né, seminários, eventos, pode contar com parcerias também de instituições, associações, para promover ações relacionadas ao tema. A gente sabe que esse tema aqui, violência autoprovocada, também está relacionada à questão do suicídio, Setembro Amarelo. Então, mais uma vez, os deputados aí engajados em combater, né, Tiago, ações como essas. Infelizmente, a automutilação e o suicídio ainda... Mato Grosso do Sul, infelizmente, é líder nesse ranking aqui a nível nacional, né? E talvez a gente possa levar algum tipo de reflexão, entender por que as pessoas fazem isso para a gente tentar superar esse problema. Exatamente. O próximo item, Marité, mais ou menos no mesmo sentido, é o projeto de lei de número 234, de autoria do deputado Reinaldo Modesto, também vai ser analisado em primeira discussão, que cria aqui no estado de Mato Grosso do Sul o Serviço de Apoio Psicológico e Social ao aluno da rede pública estadual. Essa até foi uma emenda, né? Antes se referia apenas à rede pública, agora especificou para a rede pública estadual. A ideia, Marité, é que as escolas ou até a universidade pública pertencente ao governo do estado, caso ela identifique que o aluno esteja passando por dificuldades e acredite que isso possa ter relação aí até com a saúde psicológica, que ela possa sugerir ao aluno, caso ele seja maior de idade, né, encaminhar ele para um atendimento psicológico, ou no caso das escolas, quando a maioria das vezes os alunos são menores de idade, chamar a família para conversar, né, e também dar essa orientação, esse encaminhamento, e aí a família decide se vai fazer esse caminhamento ou não. Mas a ideia, acho que a preocupação já é, pelo menos, ter como encaminhar, ter essa ferramenta para poder encaminhar, porque acho que muitas vezes os professores, infelizmente, lidam com muitas situações dos estudantes. A escola pública, né, ela é cheia de dificuldades nesse sentido, que ela conta aí com uma população bastante variável, muitas vezes também vulnerável. Os alunos, às vezes,
não tem rendimento escolar porque trazem problemas de casa, não dá para desvincular isso do nosso dia a dia, então tem um serviço que talvez possa ajudar essas pessoas. É importante esse trabalho, né, Tiago? Bom, o próximo projeto é o projeto de lei de número 273, de autoria do deputado Barbosinha. Entra em primeira discussão, é com relação à alteração da lei que exige banheiros em prédios de bancos no Estado. Na época, a ideia era realmente oferecer conforto ao cidadão, né? Mas essas agências pequenas, por mais que a lei também alterou a questão do metro quadrado, né, Tiago, de 60 metros quadrados para 80. No caso, o banco continua. Tinha a lotérica antes, para né? as lotéricas. Exatamente. As lotéricas não precisam mais oferecer esse banheiro. Isso, as lotéricas não, porque realmente é um espaço muito pequeno e a dinâmica do deputado Barbosinha até justificou ontem, durante a reunião da CCJR, que a lotérica é justamente para isso. São serviços rápidos, né? E não tem mesmo a necessidade de oferecer. Então agora, para um banco ter que oferecer banheiro, qual que é o tamanho mínimo que ele tem que ter para ser obrigado? 80, passou de 60 para 80 metros quadrados. Isso aí. Bom, matéria também em primeira. Matéria a próxima em primeira. Também em primeira discussão, projeto de lei do Poder Judiciário, de número 277, vai ser discutido e votado em primeira discussão. Traz uma série de mudanças, Maritê, no Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu vou citar as principais mudanças, né? Também revogo alguns itens para ficar em consonância aí com uma legislação federal e também atendendo aí algumas questões do Conselho Nacional de Justiça, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas eu separei aqui 5 mudanças que são as principais. A primeira é a composição das seções cíveis, né? O Tribunal de Justiça ele é composto por seções, por câmaras e por fim, pelo órgão especial. Então, as sessões, hoje, a regulamentação é que ela tem 5 membros fixos. E, às vezes, na ausência de um membro, já sobram 4, poderia dar um empate, né? E atrasaria o andamento de ações. Então, o que a mudança é? Poder ser mais que 5, não ficar fixado nisso, né? Ter mais membros, não apenas os 5, e dar mais agilidade às demandas judiciais, até para evitar situações nesse sentido. Outra mudança, Maritê, quando houver a disponibilidade de uma vaga, ela vagou porque houve uma remoção, né? Quem quiser concorrer a essa vaga, ou porque houve uma promoção, vagou também. Quem quiser concorrer para ser removido para uma outra vaga, um juiz de Corumbá pediu promoção, foi promovido para ir para Dourados. Situação extremamente, um exemplo bem hipotético. A vaga de Corumbá vai ficar vaga. Quem quiser ir a Corumbá vai poder participar de um concurso de remoção e os critérios, aí vai revezar os critérios entre antiguidade e merecimento. Outra mudança é o que já ocorre na promoção. A promoção, quando a pessoa quer ir para outro lugar, já é antiguidade e merecimento alternadamente. Agora, na remoção, também essa regra. Terceira mudança principal é os juízes que acumulam, se assim a gente pode dizer, um juizado especial adjunto, ele vai receber em sua remuneração um adicional de 10% nos seus vencimentos, porque é um acúmulo de função, porque ele já tem as varas, né, varas cíveis e criminais e das varas temáticas, né, ele vai acumular um juizado especial, então, para não ter que contratar um juiz, segundo o Tribunal de Justiça, eles preferem dar esse adicional de 10%. Outra gratificação a ser implementada, Maritê, a gratificação a desembargadores e juízes. Isso. Para aqueles que acumulam muitos processos acima do previsto também nesse mesmo código, porque ele diz, olha, o juiz tem que ter uma carga de tantos processos. Se ele estiver acima e for processando isso, né, e for julgando tudo isso, ele também vai receber uma gratificação. 10%, mas esse 10% é o que vale a 1/3. No máximo 1/3. Tem uma lei federal, de número 13.093, que estabelece que as gratificações a serem dadas aos juízes não pode ser superior a 1/3 de sua própria remuneração. E esse 1/3 também não pode ser superior ao ministro do STF, no Brasil é tudo muito vinculado subsídio, ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, fica esse respeito a 1/3 da remuneração deles que está vinculada a dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça, Maite, só para terminar, diz que essa gratificação, ela
dizem que é uma economia, né? No Tribunal de Justiça disse isso na justificativa, porque daí ele não precisa ter que contratar mais juízes e abrir outras unidades para poder dar conta desse processo. A última mudança, Maratê, é a ampliação de quem tem direito à ajuda de custo de mudança. Hoje, quem é que tem direito a uma ajuda de custo para mudar? Quem foi removido de onde trabalha compulsoriamente, por decisão unilateral do Tribunal de Justiça. Essas pessoas, elas têm direito a 1,5 salário para fazer essa mudança. O que muda agora? Quem for promovido ou removido, mesmo que for a pedido do próprio juiz, também vai receber esse benefício, porque qual que é o entendimento do Tribunal de Justiça? Se eu tenho uma vaga, é porque eu estou precisando de alguém lá. Então, essa pessoa ir para essa outra cidade, que se ofereceu para ir lá, ela está tendo um interesse meu, então eu devo ajudá-la também. Então, esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça. Então, essas 5 mudanças propostas pelo Poder Judiciário, que serão analisadas em primeira discussão. Um projeto bastante complexo, né, Thiago? Complexo, grande. Eu estudei bem para tentar explicar um pouco esse projeto, né? Ainda tem algumas questões. Bom, os 2 próximos projetos, né, Maritê? Isso mesmo. Os 2 próximos projetos, o projeto de lei de número 284, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei de número 285, também do Poder Executivo, ontem eles passaram pela CCJR e tiveram lá o seu parecer favorável. Antes da gente explicar aqui sobre eles... Você acompanhou, né, Maritê? Exatamente, eu acompanhei, fiz a matéria, entrevistei o deputado Barbosinha, líder do governo, que explicou muito bem sobre esses 2 projetos que a gente vai falar aqui um pouquinho deles, mas antes tem o VT para você... Vamos conferir, então, a cobertura da CCJR. O projeto de autoria do Poder Executivo, que pretende implantar no Estado o programa Nota Fiscal Premiada, segue para a votação em plenário. O parecer pela regular tramitação do projeto foi lido pelo deputado Barbosinha, do DEM. Como líder do governo, o parlamentar destacou a iniciativa do Executivo, que visa estimular a cidadania fiscal com o intuito de conscientizar comerciantes e consumidores sobre a importância da emissão da nota fiscal no ato da compra. Na esteira do que já ocorre em outros estados da federação, como por exemplo no vizinho estado de São Paulo, além de criar a consciência, né, do consumidor de exigir a nota fiscal, ela premia esse consumidor, não é, com prêmios de até R$300 mil por sorteio da Loteria Federal, né, e também propicia... na verdade, uma dificuldade para a sonegação, melhorando a arrecadação e, consequentemente, o volume de obras, de serviços na saúde, na educação, realizados no nosso Estado. Agora, como relator, o deputado Barbosinha também deu parecer favorável a outra proposta do Executivo. Nessa estão previstos pagamentos diferenciados para créditos tributários relativos ao ICMS. Neste caso, o projeto estabelece que esses créditos tributários possam ser liquidados em até 120 parcelas, observando os determinados limites com as reduções nas multas e nos juros. São para créditos tributários constituídos até dezembro de 2018, objetiva dar aos devedores a oportunidade de parcelamento e, no caso de pagamento à vista, de descontos substanciais em juros, em multas, não é, possibilitando, além de facilitar ao consumidor, ao inadimplente, né, ao devedor inadimplente, também possibilitar fluxo de caixa ao Estado de Mato Grosso do Sul. Durante a reunião foram analisados 10 projetos e 7 vão a plenário para votação com parecer favorável dos parlamentares. Lembrando que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúne todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, no plenarinho da Casa de Leis. Então, Thiago, como acabamos de ver o deputado Barbosinha, líder do governo, falando, é uma oportunidade para o inadimplente realmente quitar suas dívidas, principalmente com
a oportunidade que o governo está dando, que é tipo mais um refis, né? Que são débitos de até dezembro de 2018. À vista, Tiago, quem quitar, né, tiver condições de quitar à vista, terá desconto de 95% na multa e 80% nos juros. Entre 2 e 60 parcelas. 60 parcelas, 80% na multa e 60% nos juros. E tem também parcela menor que 10... Não pode ser menor que 10 UFERMS. Não pode ser menor que de 10 UFERMS. E para quem estiver devendo mais de 2 milhões... De unidades de atualização monetária. Atualização monetária de Mato Grosso do Sul pode parcelar em 90 vezes e ainda ter o desconto de 80% nos juros e 60% nas multas. E tem também o valor de dívida, né, de 3 milhões e 800 mil de yuan. Unidade de atualização monetária. Exatamente. Pode dividir em 120 parcelas, mas ainda conta com desconto de 80% nas multas e 60% nos juros. É uma oportunidade, né? Acho que tanto para os grandes devedores, como esse caso que a gente citou por último, né? Mas também para os pequenos devedores que podem quitar à vista ou até parcelar entre 2 e 60 vezes com um desconto bom até, né? Maritê, 80% na multa e 60% nos juros. E é uma forma também do governo rever esses impostos, né? Porque às vezes ele, sem uma campanha, ele vai só gastar dinheiro tentando fiscalizar essa pessoa e não vai ter o dinheiro de volta, né? Então, exatamente. Essas são as principais questões do refis. Eu vou citar também agora o item 8, as principais questões da nota fiscal premiada, né? Projeto de lei de número 285, também do Poder Executivo, também primeira, né? A nota fiscal premiada, Maitê, sempre que você for ao supermercado e tudo mais, você vai lá, já estão começando a perguntar aqui em Campo Grande, né? CPF na nota e tal. Em São Paulo isso já é muito comum, né? As pessoas acrescentarem CPF na nota. Acho que essa prática agora vai começar a aparecer aqui no estado. Mas como que vai funcionar? Em São Paulo até te pergunto, nota paulista? Nota paulista, né? Que é o termo que eles usam lá. O nosso aqui, então, ficou como nota fiscal premiada. Qual que é a ideia? Você vai ao supermercado, pode até ser do seu bairro, né? Porque os computadores são sempre ligados aos servidores da Secretaria de Fazenda. Nota fiscal? Vou querer CPF na nota? Vou querer. Você põe o CPF, no final da nota fiscal vai sair um número, 6 números, né? E com esses 6 números, você estará concorrendo a prêmios em dinheiro a serem distribuídos pelo governo do estado. Até 300 mil reais. Até 300 mil reais. Como que vai ser o sorteio? Esses números que vão sair são os mesmos da Mega Sena. Da loteria divulgados pela Caixa Econômica Federal. Não tem vínculo entre uma coisa e outra. O governo só está utilizando o resultado da Mega Sena para poder fazer a distribuição desses prêmios. Então, tem essa situação aí da Mega Sena, né? Quase uma Mega Sena que você participa quase de graça, né? Assim a gente pode dizer, usando sua nota fiscal. Então, acho que mais um incentivo, né, para que os consumidores exijam a nota fiscal, que é um documento bastante importante também para o consumidor na relação de consumo com o supermercado, com a loja também, quando ele vai atrás dos seus direitos do consumidor. Exatamente, Tiago. Então, com isso, a gente fecha a ordem do dia de hoje prevista, que são 8 projetos de lei que serão votados, apreciados aqui durante a ordem do dia. Bom, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail producaltv@al.ms.gov.br e por meio do QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, você pode ter acesso à nossa playlist do YouTube, que tem todas as outras edições do Jornal Parlamentar e também todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia. Isso mesmo, Tiago. E logo mais a gente tem a sessão plenária ao vivo. E nós voltamos na próxima semana, terça-feira, 8h30, estaremos aqui. Aí mais informações sobre o Parlamento Estadual, hoje à noite, às 8 horas, durante o Jornal Parlamentar. Até a terça? Até terça, 8h30. Até mais.